Fala galerinha, vamos para a parte 2 agora, que nós vamos trabalhar com as operações, ok? Operações entre matrizes. A primeira parte que nós vamos começar a ver é a igualdade de matriz, tá bom? Antes de fazer as operações, porque vocês vão ver que a maior parte dos problemas, e aí até quando a gente for trabalhar com matriz inversa, é com a igualdade. Então, quando é que duas matrizes são iguais, né? Primeiro passo para elas serem iguais é quando elas têm o mesmo formato. Como assim, ó? Se eu boto aqui x, y, i, z e w, ela é igual à outra, primeiro passo elas têm que ter o mesmo formato. Ó. Se uma é 2 por 2, a outra também é 2 por 2. Bom, se elas são iguais, os elementos que estão na mesma posição são iguais. Ó. Então, por exemplo, o x está na mesma posição que o a, que é na primeira linha e na primeira coluna. Então, o x é igual a. A segunda, ó, o y, deixa eu mudar aqui minha cor, o y está na mesma posição que o b. Então, y é igual ao b. O terceiro, ó, o z é igual ao c. Então, z é igual a c. E, para finalizar, o último aqui, ó, o w está na mesma posição que o d. Então, o w é igual a d. Então, a igualdade é só para você entender que elas têm que ter o mesmo formato. O primeiro passo é esse, certo? E o segundo que os elementos que estão na mesma posição são iguais, né? E aí, nós começamos a nossa primeira operação, que é a adição. Aí a adição, do mesmo jeito lá da igualdade, a regra para eu poder somar duas matrizes é que eles também têm que ter o mesmo formato. Então, se eu tenho uma matriz, ó, 2, 3, 4, 5, vou botar aqui menos, só para você entender. E aqui ter 7, 9, menos 1 e menos 3, ó, elas têm o mesmo formato. E aí a adição eu vou somar elementos que estão na mesma posição. Então aqui, ó, o menos 2 está na mesma posição que o 7. Então eu vou colocar menos 2 mais 7. Eu somo, ó. O segundo, ó, 3 está na mesma posição que o 9. Então 3 mais 9. A terceira aqui, ó, 4 e menos 1. Então 4 mais menos 1. E por último, menos 5 e menos 3, ó, estão na mesma posição. Então, menos 5 mais menos 3, certo? E aí eu faço aquelas nossas operações. Ó. Menos 2 mais 7 é 5, 3 mais 9 é 12, mais com menos é menos. Então, 4 menos 1 é 3, e menos 5, menos, ó, mais com menos, menos, menos 5 menos 3, menos 8. Então, somar duas matrizes, né, nós já podemos, se tiver A, B, C, D mais x, y, z e w, é só somar os elementos que estão na mesma posição. Ó. É só fazer isso daí. Lembrando que pode ser qualquer formato. Se for uma 2 por 3 e a outra for 2 por 3, pode somar tranquilamente, certo? E aí sem problema nenhum. O nosso segundo caso é a subtração. E aí quando é que eu posso subtrair, né? Fazer a subtração de duas matrizes? A, B, C, D menos x, y, z e w. A dica que eu dou para você, né, que está iniciando agora a aula de matrizes, é você fazer a inversa. Ó, bota mais e muda o sinal de todo mundo que está aqui. Porque ao invés de eu ter uma subtração de matrizes, eu vou ter uma soma pelo oposto. E aí nós já vimos que dá para somar um positivo com um negativo, para não ter que ficar mudando de sinal direto. Certo? Então eu boto a matriz oposta e depois somo normal. Fica A menos x, ó. B menos y, C menos z e D menos w, ok? Então, um exemplo, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, menos 2, 3, 4 e menos 5, menos 2, 3, 4 e menos 5, só que eu vou fazer menos 7, 9, menos 1 e 3, menos 3, pronto. Ó, primeiro passo, eu vou mudar o sinal de todo mundo da segunda, ó. Ó, mais, aí boto normal, ó, menos 7, menos 9,
menos com menos mais, e aqui mais 3, ó. E aí eu somo normal, menos 2 menos 7, 3 menos 9, 4 mais 1, que mais com mais vai dar mais, né? E menos 5 mais 3, ó. E aí fica menos 9, menos 6, 5 e menos 2, certo? Então tem que ter muito cuidado quando for fazer isso daí. Muito cuidado mesmo, porque um sinal pode dar tudo errado aí, certo? Então vamos lá. Nossa terceira operação ela já é um pouco mais delicada. Agora entra um momento bem delicado para a gente, que é a multiplicação. Aqui é onde os alunos mais têm problema na hora de fazer a multiplicação de matrizes, né? Só que primeiro eu vou fazer a multiplicação de um escalar por uma matriz, tá bom? Por uma matriz. E aí, ó, por exemplo, se eu tenho um alfa vezes uma matriz, né, é só você pegar esse elemento e multiplicar por cada elemento da matriz. Por exemplo, se eu tenho 5 vezes, lembra que eu falei que o escalar é qualquer número, né? Ó, 1, 2, 3, menos 5, 4 e 0. É só multiplicar cada elemento. Ó, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes menos 5, 5 vezes 4 e 5 vezes 0, ok? Então é só fazer essa multiplicação que é bem tranquilo quando a gente vai fazer a multiplicação, tá certo? Bem tranquilo mesmo. Agora, se for uma matriz vezes uma matriz, né? Multiplicação de uma matriz vezes outra matriz, aqui nós temos que ter muito cuidado mesmo. Por quê? Primeira coisa que eu estava falando com vocês é, quando é que eu posso somar duas matrizes? Quando elas têm o mesmo formato. Quando é que eu posso subtrair duas matrizes? Quando elas têm o mesmo formato. E multiplicar? Não, multiplicar tem que ter muito cuidado. Ó. Vamos aqui com calma. Primeiro, nós vamos verificar quando é que eu posso multiplicar duas matrizes. Ó. Se eu tenho uma matriz aqui, uma M por N, e uma, sei lá, X por Y. Pronto. Vou botar A por B, porque senão você vai confundir o X com a minha multiplicação. Vou botar aqui A por B. Pronto. O que acontece? Para eu multiplicar duas matrizes, a coluna da primeira tem que ser igual à linha da outra. Resumindo, o meio tem que ser igual. Então, N tem que ser igual a A. E o resultado dessa matriz vai ser justamente uma matriz M por B. Professor, não entendi. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, 3 por 2, vezes uma matriz B, 2 por 5. A primeira coisa que você tem que saber, eu posso multiplicar? Pode, porque o meio é igual. E os extremos? O que significa isso? Que o resultado dessa matriz aqui, desse produto de matriz, vai dar uma matriz 3 por 5. Ó. Uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas e uma matriz que tem 2 linhas e 5 colunas vai me resultar em uma matriz que tem 3 linhas e 5 colunas, certo? Muito cuidado com isso. Professor, então duas matrizes que têm o mesmo formato, 3 por 2 ou matriz 3 por 2. Pode multiplicar? Não. Não. Ó. Se ela for quadrada até dá, mas nesse caso aqui não é. Porque o meio não é igual. Então não posso multiplicar essas duas matrizes de jeito nenhum. Porque o meio não é igual. Muito cuidado com isso daí, tá bom? Isso é uma das coisas que os alunos... tem o mesmo formato, vão se induzindo, mas não necessariamente, certo? Isso pode acontecer, tá bom? Então você tem que ter muito cuidado. Então vamos lá agora. E na prática, como é que faz a multiplicação de matriz? O primeiro passo é saber se pode multiplicar. E o segundo passo é como é que multiplica. A regra da multiplicação é o tal da linha pela coluna. Então sempre quando você for lembrar da multiplicação, é a regra linha-coluna. Então vou pegar uma matriz aqui, 2, 3, 4, 5.
e vou multiplicar por uma matriz, sei lá, 5, 2, 1, 4. Pronto. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2 e aqui também temos uma matriz 2 por 2. Ó. Opa, o meio é igual, então eu posso multiplicar. E vai me dar uma matriz 2 por 2. Como é o formato de uma matriz 2 por 2, né? É uma matriz assim, vai ter esses 4 elementos aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, é o tal da regra linha-coluna. A primeira matriz sempre vai ser a linha e a segunda matriz sempre vai ser a coluna. Ó. E aí, ó, o que acontece? Por exemplo, para eu achar esse primeiro termo ele está na primeira linha. Então, ó, eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Aí eu pego o primeiro com o primeiro, 2 vezes 5, e o segundo com o segundo, mais 3 vezes 1. Ó. Esse segundo elemento ele está na primeira linha, mas ele está na segunda coluna. Então, eu vou pegar a linha, ó, linha, primeira linha e segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 4. Agora, esse elemento aqui está na segunda linha e na primeira coluna. Então, eu vou pegar a segunda linha com a primeira coluna. Ó. Vai ficar 4 vezes 5 mais 5 vezes 1. E, por último, segunda linha com a segunda coluna. Ó. Segunda linha com a segunda coluna. Ó. Então, vai ficar 4 vezes 2 mais 5 vezes 4. Que eu resolvendo aqui vai ficar 10, 13. 4 mais 12, 16. 20 mais 5, 25. E 8 mais 20 fica 28. Então, o produto dessas duas matrizes vai me resultar nessa matriz aqui, certo? Muito cuidado com isso daí. Ó. O professor coloca mais um exemplo. Tudo bem, vamos lá. Ó. Vamos fazer mais um exemplo. Ó. E aí, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 é uma matriz 2 por 3. Aí eu vou botar uma matriz que vai ter 3 linhas e uma coluna, 3 por 1. Eu posso multiplicar? Posso, porque é igual. A minha nova matriz vai ser uma matriz 2 por 1. Vamos desenhar uma matriz que tem 2 linhas e uma coluna. Ó. É assim, ó. Então, primeiro eu vou pegar a primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar ó, 2 vezes 3, mais segundo com o segundo, mais o terceiro com o terceiro. Aí depois, né, ó, segunda linha com a primeira coluna. Sempre é linha, coluna. Ó. Vai ficar 5 vezes 3, mais 6 vezes 1, mais 3 vezes 4. Isso vai ficar 6 mais 3, 9, mais 16, 25. 15 mais 6, 21. 21 mais 12, 30. Opa, 15 mais 6 dá 21. 21 mais 12 dá 33. Se eu errar aí, desculpa aí, gente. E aí eu multipliquei essas duas matrizes, tá bom? E para finalizar, antes de finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades das matrizes, certo? A primeira delas, como eu falei para vocês, né? Se você tem duas matrizes, você pode multiplicar elas, certo? Mas só que a comutativa A vezes B nem sempre é válida, tá bom? Ó, não vai ser válida. Quando é que vai ser válida, professor? Quando eu pegar A vezes a identidade é igual à própria, vai dar a matriz A, né? Ó, e a matriz identidade vezes A dá a própria matriz A. Não é? E aí o que acontece? Nesse caso, A é igual a A, certo? E aí eu consigo formar minha matriz aí. O segundo passo que eu tenho é quando eu começo a colocar... Então, muito cuidado com essa ideia da comutativa, tá bom? Muito cuidado mesmo. E para finalizar, nós vamos falar sobre matriz inversa. Matriz inversa, ela vai ter esse símbolo aqui, ó, que é o A elevado a menos 1. Então, se eu tenho uma matriz A vezes A inversa,
certo? Vai me dar a própria identidade. Então, para chegar na inversa, eu vou pegar uma matriz, multiplicar pela inversa, e isso vai me dar a minha própria identidade, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado, porque a identidade é uma matriz quadrada, certo? Então, essa ideia da matriz quadrada, ela é muito da matriz identidade, ela é importante, como eu falei para vocês, né? Quem estava estudando ela. E aí o primeiro passo é saber, eu vou já falar sobre isso, quando é que pode ter inverso. Mas como é que eu faço todo esse trabalho aqui, professor? Então vamos lá. Ó. Se eu tenho uma matriz A, eu vou colocar aqui 2, 3, 0 e 1. E eu quero saber a inversa dela. Então eu vou pegar a minha matriz, vou multiplicar por uma inversa, e eu vou chamar a inversa de x, y, z e w. E vou igualar a identidade. Se é uma 2 por 2, 2 por 2, a identidade é 2 por 2, ok? Então, o que acontece? Vamos fazer nosso sisteminha. Ó. Vai ficar primeira linha com a primeira coluna, né? Acabamos de aprender. Ó. Primeira linha com a segunda coluna. Ó. Segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes x é 0, então vai ficar z. E a segunda linha com a segunda coluna vai dar w. Ó. Então, isso aqui é igual a 1, 0, 0, 1. Ok? E aí, igualdade de matriz. Ó. Z é igual a 0. W é igual a 1. Então, 2x mais 3z é igual a 1, né? Ó. Só que o z é 0, então x é igual a 1 meio. E, por último, 2y mais 3w é igual a 0. Só que o w é 1, então vai ficar 2y é igual a menos 3w, menos 3, né? Porque o w é 1. E aí vai ficar y é igual a menos 3 meios. Então, eu vou ter que fazer esse produto e fazer a identidade. Aqui ficou bom porque eu coloquei um zero aqui, mas se não vier, vai ficar um sistema bem grande, tá bom? Então, a minha matriz inversa, né, é quem? Ó, x, y, z e w. Certo? W. Então, ficaria essa, certo? A grande pergunta é, toda matriz admite inversa? Não. A matriz admite inversa quando o determinante da matriz, aí esse aqui vão ser coisas do próximo capítulo, né? Determinante, ele tem que ser diferente de zero. E aí existe uma técnica bem mais fácil para se achar uma matriz 2 por 2, que é a que mais cai, né? Que é assim, ó, se eu tenho uma matriz A, B, C e D, a inversa vai ser 1 sobre o determinante da matriz vezes a matriz, ó, a diagonal principal eu inverto e a diagonal secundária eu vou mudar o meu sinal. Como assim, professor? Se eu tenho aqui a matriz, eu vou pegar essa mesma matriz aqui, certo? 2, 3, 0, 1. 2, 3, 0, 1. Quem é o determinante dessa matriz? Não sei se vocês lembram, né? Vão ser cenas nos próximos capítulos, mas vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes 0, que dá 2. Então, a inversa vai ficar ó, 1 sobre 2 vezes... Né? Eu vou inverter, né? Não era 2 e 1, então vai ficar aqui 1 e 2. E aqui eu vou mudar de sinal, menos 3 e 0. Esse resultado tem que dar isso aqui, tá bom? Lembra que eu tenho um escalar, um número, vezes uma matriz. Então, eu vou multiplicar todo mundo. Ó. 1 meio vezes 1. 1 meio vezes 3. 1 meio vezes 0. E 1 meio vezes 2. Né? 2 sobre 2 é 1. Então, minha matriz inversa deu exatamente igual à minha outra matriz. Então, você pode escolher um método de resolver matrizes, ok? E a nossa aula termina por aqui, a ideia de resolver matrizes, tá bom? Tem umas propriedades da matriz, certo? Que eu posso. Só para terminar aqui, as propriedades da inversa, desculpa. A primeira delas é que a inversa. Primeira delas, né? A inversa da inversa é a própria matriz, certo? É claro que se A e B, se eu tenho uma matrizes quadradas, né? E se essa matriz for quadrada. A segunda delas é que se eu tenho a transposta da inversa,
Isso é a mesma coisa que eu tirar primeiro a inversa, depois fazer a transposta. Tá bom? Então, a transposta tiver a inversa é a mesma coisa que fazer. E o produto de duas matrizes, a inversa do produto de duas matrizes, é igual à ideia da transposta, certo? E assim nós finalizamos. Eu deixei as propriedades, caso você precise, né? Eu não sei qual vestibular que você vai concorrer, ou se você é um aluno universitário e está fazendo a disciplina de álgebra linear 1 e precisa dessas ideias de matrizes, tá bom? Essas transformações. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal!